Bem-vindos à terceira sessão do módulo número 5, etapas do processo de atendimento, hoje da UFCD de técnicas de atendimento. Hoje, nesta terceira sessão, iremos falar da terceira etapa, que se designa prestação do serviço. Então, e o que é que acontece nesta terceira etapa na prestação do serviço? É aqui que nós vamos identificar as necessidades do cliente. É aqui que nós devemos efetivamente perceber o que é que o cliente necessita, o que é que ele necessita que seja resolvido, qual é o tipo de serviço que ele procura. O que é que nós vamos fazer aqui? O que é que nós devemos ter atenção? Devemos usar frases convincentes, ser assertivos na conversa com o cliente. Acima de tudo, temos que estar muito atentos à linguagem não verbal do cliente, porque através desta linguagem não verbal do cliente nós conseguimos perceber se as perguntas que nós estamos a colocar para conseguir identificar a necessidade real do cliente e conseguir identificar uma possível solução para o problema do cliente é através desta linguagem não verbal que nós muitas vezes vamos perceber efetivamente se o cliente está a ser correto connosco, está a ser verdadeiro connosco, se está interessado efetivamente em partilhar o seu problema connosco ou se está ali só por estar para cumprir um requisito para ele, até nem é obrigatório. Então, quais é que são as formas que nós podemos efetivamente perceber? Podemos perceber por um simples facto de se a pessoa quando está a falar connosco, se o cliente quando está a falar connosco e nós lhe dirigimos a palavra, por exemplo, está de braços cruzados. Quando nós estamos de braços cruzados, quando estamos a falar com alguém, significa que nós não estamos receptivos àquilo que a pessoa nos está a dizer, àquilo que a pessoa nos está a transmitir. Nós apenas estamos interessados em algumas coisas e em alguns momentos nós efetivamente afastamos e tiramos os braços e estamos a ouvir aquilo que a pessoa nos diz. Mas a maior parte do tempo isso não está a acontecer. Então, uma outra forma que nós podemos ver se o cliente está a ser verdadeiro connosco e está interessado naquilo que nós nos estamos a dizer é se ele mantém o contacto visual connosco, se ele nos olha nos olhos, se ele nos deixa terminar as frases, se ele, quando nós lhe colocamos uma questão, é muito importante nós colocarmos questões ao cliente para podermos recolher o máximo de informação disponível para poder dar a solução mais adequada. É muito importante que nós consigamos estar ali de corpo presente e que o cliente efetivamente esteja também de corpo presente. E isto, o corpo presente, significa o quê? Significa que quando nós colocamos uma questão, o cliente consegue acompanhar o nosso raciocínio. Quando nós, por algum motivo, temos necessidade de voltar um pouquinho atrás para perceber alguma questão que não ficou bem esclarecida, se o cliente nos está a acompanhar ou não, e acima de tudo, o cliente está ali virado para nós, com a vontade a falar connosco, ou está de costas, ou está de lado. Quando isto acontece, a maior parte das vezes é porque nós estamos ali só por estar e não estamos efetivamente preocupados em estar a dar uma resposta ao cliente, ou neste caso ao vendedor, ao atendedor, para termos efetivamente satisfeita a nossa necessidade. Além disso, é muito importante nós sermos muito assertivos com o cliente. O cliente procura pessoas positivas, procura pessoas que façam parte de uma solução, não em arranjar mais um problema. Por isso é que nós devemos falar de forma clara e pausada, de uma forma positiva, de uma forma assertiva, em que nós vamos demonstrar ao cliente que estamos interessados naquilo que eles estão a ouvir, daquilo que ele nos está a dizer e queremos efetivamente resolver o seu problema. Sempre que temos dúvidas, devemos questionar o cliente, muito importante. O cliente quer efetivamente ter o seu problema, ter uma solução para a sua questão e nós muitas vezes temos que e devemos questionar o cliente. Além da questão de questionar o cliente, devemos sempre praticar escuta ativa. O que é isto de escuta ativa? É nós estarmos efetivamente interessados naquilo que o cliente nos está a dizer, sempre que
temos alguma dúvida, vamos ou parafrasear o cliente e dizer novamente aquilo que o cliente nos disse e perguntar se aquilo que o cliente queria dizer era efetivamente isto. Vamos pegar em frases que o cliente nos diz e vamos questionar algumas situações que não estamos efetivamente a perceber. Para isso, para podermos praticar uma escuta ativa, nós temos que escutar mais do que falar. Por isso nós temos 2 ouvidos e uma boca, que é para escutarmos o dobro daquilo que falamos, embora por vezes isso seja um pouco difícil. Devemos dar o máximo de feedback ao cliente e para o podermos fazer temos que estar muito centrados naquilo que o cliente nos está a dizer para podermos tirar todas as nossas dúvidas e também esclarecer, fazer parte de uma solução para o problema do cliente e aí sim estarmos atentos, mas acima de tudo atentos àquilo que o cliente nos diz. Um vendedor é aquele que sabe vender muito bem, um bom vendedor, mas também é aquele que sabe escutar muito bem e perceber quais é que são as necessidades reais do cliente. Obrigada!